No Saber Direito desta semana, a professora Nádia Cunha apresenta um curso sobre direito digital. Ela vai abordar aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e vai falar sobre a regulamentação no ambiente digital, o tratamento de dados e penalidades. No ar, a aula 5. Olá, bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Nádia Cunha, eu sou advogada, professora de Direito Digital e Proteção de Dados, atuo em consultorias e na implementação de programas da Lei Geral de Proteção de Dados, em programas de adequação, dou aulas em algumas instituições sobre o tema e estou aqui com muito prazer para falar com vocês sobre esse tema tão urgente, tão atual e tão presente nas nossas vidas. Então, espero mais uma vez que vocês aproveitem o conteúdo e vamos aí para a nossa última aula nessa reta final, aprender um pouquinho mais sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Para a gente recapitular um pouco do que nós vimos nas duas últimas aulas sobre proteção de dados, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente passou pelo contexto histórico, trouxemos, né, os eventos que foram importantes para que chegássemos até a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados. Falamos sobre os conceitos, né, principais que a lei trouxe e que precisam estar ali muito bem definidos e muito latentes aí para que a gente possa compreender toda a lei e agora, né, a questão da implementação. Trouxemos algumas decisões e discutimos sobre elas, né, para ter uma noção do que já está sendo discutido no judiciário e quais os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nessas decisões. Tratamos sobre a necessidade da adequação das empresas, das instituições, desses agentes de tratamento para minimizar uma eventual penalidade que possa vir a ser aplicada, seja no âmbito administrativo, né, pela Agência Nacional de Proteção de Dados, seja pelo próprio judiciário. Trouxemos também quais são essas penalidades, né, e como a gente pode evitar que elas sejam aplicadas, e muito disso está relacionado com um bom programa de implementação de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, estamos aqui hoje para aprofundar um pouquinho mais nisso. Lá no finalzinho da quarta aula, eu falei um pouco sobre quais são os pontos específicos dessa implementação, do início dessa implementação, e aí agora a gente vai decorrer um pouco mais e passar por todo esse programa a fim de que vocês tenham uma noção melhor de como na prática esses nossos direitos são assegurados, né, perante essas instituições, empresas privadas, públicas, enfim, onde quer que os nossos dados estejam sendo tratados, tá bom? Então, fiquem aí, vem comigo e vamos lá. Preciso reforçar aqui o programa de implementação. Ele tem 3 pilares muito importantes, né? Um deles é a atuação multidisciplinar, ou seja, diversos setores do agente de tratamento que esteja se adequando têm que estar envolvidos nesse programa de implementação e muito bem envolvidos, né? Porque o nosso dado ele tramita por diversas áreas e o tratamento ele requer algumas especialidades aí de conhecimento. Então, principalmente as pessoas envolvidas na tecnologia da informação dentro da empresa precisam participar da implementação desse programa. O jurídico, né, com os profissionais aí do direito, também precisam estar envolvidos para garantir essa adequação legal.
e os outros setores, porque eles vão ser atingidos por essa implementação. Então, precisam ter ali pessoas chaves, né? E de diversos setores que entendam como funciona o setor e de como esse dado vai ser tratado ali, para que a gente possa garantir a efetividade, né? Dessa implementação desse programa. O outro ponto é a mudança cultural. A gente não consegue falar sobre proteção de dados se a gente não tem a mudança de cultura dentro das organizações. A proteção de dados, embora ela seja recente, né? Já é recente no Brasil, ela já é tratada há muito tempo fora daqui, principalmente na União Europeia, onde eles têm isso enraizado de uma maneira muito forte. Então, para eles isso já é mais natural, já é mais comum. Os próprios cidadãos estão ali já querendo proteger os seus dados, porque sabem da importância disso e das consequências, né, que o maltratamento pode trazer. Então, isso já está na cultura deles e a gente está tentando trazer isso para a nossa cultura. E mais do que falarmos de uma cultura enquanto país, né? Essa mudança começa dentro dessas organizações e nessa conscientização do próprio cidadão dos direitos que ele tem enquanto titular, né, desses dados. Então, não temos como falar de implementação de um programa de proteção de dados dentro de uma organização sem falar dessa mudança cultural. E para isso, também já pincelei um pouco na última aula, que quando a gente vai iniciar essa implementação, a gente começa pela autogestão da empresa, porque a autogestão precisa estar envolvida para que haja essa mudança cultural dentro ali da organização e de um modo mais consistente e eficiente essa mudança cultural vá acontecendo, né? Não raro a gente começa uma implementação e a gente vê que o ritmo vai caindo, as pessoas vão se esquecendo. Eu fiz isso aqui, então agora já estou implementado, não precisa fazer mais nada. E a gente sabe que não é assim, que esse programa é um programa dinâmico e que a gente precisa estar em constante atualização, em constante monitoramento, em constante auditorias ali para ver se o que já foi determinado e implementado está sendo cumprido e quais são as novas atualizações que precisam ser feitas. Porque a gente tem, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados que rotineiramente vem expedindo novas diretrizes, né? Essa é uma das funções da Agência Nacional de Proteção de Dados. Determinar essas diretrizes, essas regulamentações, até mesmo a forma de se implementar esse programa. Ela traz muito disso nos regulamentos que ela vem publicando, né? Então, muitas das vezes, você implementou um programa lá atrás, mas você precisa readequar essa nova diretriz, né? Pelo surgimento, por exemplo, de uma nova tecnologia, pelo surgimento de um novo produto ali dentro da sua empresa, que vão exigir essa adequação. Então, reforço mais uma vez que é um programa dinâmico, que precisa estar sempre sob acompanhamento ali, monitoramento, revisão e com novas implementações. E aí chegamos no início, né, dessa implementação desse programa e como que a gente orienta sempre a começarmos, né? Então, vamos formar um comitê de implementação desse programa, ou um comitê de privacidade de dados, né, que vai abranger isso como um todo. Esse comitê pode ser dentro de outra estrutura já
que essa organização já tenha. Muitas vezes ele entra na parte de compliance, né? É um braço ali do comitê de compliance. Às vezes, dependendo do tamanho da organização, esse comitê também se confunde ali com o mesmo comitê do compliance como um todo, né? E a gente vai ver também, mais ao final da aula, que os agentes de pequeno porte, né, que são empresas pequenas que também precisam estar adequadas, mas elas têm um tratamento diferenciado justamente pelo tamanho. Então, o que se aplica para uma empresa multinacional, muito grande, né, que tem ali recursos, enfim, e um maior risco, né, de causar um dano caso não esteja adequada, é necessário uma adequação maior, uma estrutura maior, né? Eles têm alguns agentes, algumas obrigatoriedades maior do que um agente de pequeno porte, uma pequena empresa, uma microempresa, né? Pelo princípio aí até mesmo do tratamento igualitário, não tenho como exigir as mesmas questões e os riscos são muito menores aqui do que numa grande instituição, numa grande organização. Então, começamos por essa formação desse comitê para começarmos a desenhar essas diretrizes e fazer a implementação desse programa, tá? E aí temos o comprometimento da alta gestão. Esse comitê vai fazer a análise dos riscos. Vamos começar por analisar as políticas e procedimentos que a empresa já possui, ou se não possui, vamos começar a desenhar essas políticas, entendendo ali qual é a atuação da empresa, onde está a maior concentração dos dados pessoais, né? Porque a gente tem empresas de diversos setores. Então, quando a gente fala de uma empresa de tecnologia que coleta muito dado no mundo digital, e às vezes voltado para uma área mais sensível, como a área da saúde, a gente está falando de um foco específico. Quando a gente está falando de uma empresa que está numa atividade, num meio que não necessariamente trata dados pessoais para o seu negócio funcionar, mas é uma empresa muito grande que tem milhares de colaboradores e que tem um poder ali de tratamento muito grande desses dados, tem uma base muito grande que pode vir a gerar um dano em proporções maiores, então ele também precisa estar adequado, e aí o foco vai ser o RH, né? E não necessariamente a parte do comercial, né? A parte de marketing, que utiliza muito esses dados. Então, essa definição, essa análise de riscos e de foco de onde eu vou centralizar aí as minhas ações, ou às vezes começar as minhas ações para diminuir mitigar qualquer risco que eu tenha no tratamento do dado pessoal. Perfeito? Outra questão muito importante e que também deve ser mantido em todo o programa, mas que no início é essencial. A gente precisa conscientizar, né? A gente precisa conscientizar as pessoas que vão estar envolvidas e a empresa como um todo, né? Do que é esse programa, do que ele se trata, informar que a empresa está começando essa adequação. Lembra que a gente falou muito da mudança de cultura, de que isso tem que estar ali enraizado nessa instituição, nessa empresa. Então, essa conscientização inicial e esse comunicado para a empresa, né, para todos os colaboradores ali envolvidos, de que vai haver essa implementação e de que serão necessárias algumas adequações e que serão necessários alguns novos procedimentos, ela é importante porque isso vai mexer no dia a dia desse agente de tratamento. Então, as pessoas precisam saber disso, porque a gente sabe que as mudanças nem sempre, a maioria das vezes elas são desconfortáveis, né? Então, quando você está ciente do que está acontecendo e do motivo dessa mudança de procedimentos, de comportamentos e tudo mais, pode facilitar na hora da implementação, tá bom?
Ajustar os controles internos. Revisar e ajustar os controles internos e tudo que envolve o tratamento de dado pessoal. Reescrever novos processos, reescrever novas rotinas e de modo que agora todos esses procedimentos estejam integrados e adequados para o tratamento, com foco no tratamento do dado pessoal. Né? Óbvio, sem esquecer de todas as outras rotinas que precisam estar ali estabelecidas por outros motivos, mas aí eu tenho que entender se elas estão adequadas e como elas serão adaptadas daqui para frente, tá? Esse também é um dos pontos iniciais. E o monitoramento. A gente já deixa programado ali qual será esse monitoramento, qual será o nosso cronograma, né, de como serão essas aplicações, que eu vou passar um pouquinho ali para vocês de uma maneira muito geral, porque o programa ele pode ser muito adaptável, né, à realidade da empresa e de acordo com quem está participando e da forma como essa pessoa gosta de trabalhar, mas precisa haver essa programação de como isso vai ser colocado ali, né? E em quanto tempo, como vai ser esse monitoramento, quando vão vir as auditorias, quais são os documentos que eu tenho que ter aqui e em que fase eu vou elaborá-los, né? Isso também é muito importante para iniciarmos esse grande programa dentro de uma instituição, tá? E não menos importante é contar com o comprometimento. Toda essa base que a gente fala, né, de conscientização, de comunicação e tudo mais, ela busca gerar esse engajamento e esse comprometimento de todas as pessoas que estão envolvidas ali no sucesso desse programa. A gente tem diversas ações, né, como a gente já falou, de conscientização e para gerar esse comprometimento. Isso se dá por meio de monitoramento, de acompanhamento periódico e de comunicações efetuadas, reuniões com o próprio comitê, né, e com o time de liderança de privacidade dentro de cada setor e a disponibilização de materiais para que as pessoas possam começar a ter a base ali, né, para fazer essas implementações que são setorizadas e tem ali cada um responsável por fazer. Então, esse comprometimento também é essencial. E aí, para ficar um pouco mais claro, eu trouxe alguns exemplos aqui do impacto. Então, Nádia, o que a gente essencialmente vai mudar? Tá tudo muito genérico, tá? Eu sei que eu tenho que fazer, criar, conscientizar, mas quais são os impactos reais da lei e onde eu preciso atacar para trazer toda essa política, essa programação, esse monitoramento, o levantamento de processos e revisão de processos? Como é isso? Então, eu trouxe de alguns setores aqui da empresa como isso pode ser impactado e onde a gente precisa atacar, tá? Vamos falar sobre o RH, né? O RH, e aí a gente está falando de empresas muito grandes, né? Que tem um volume ali de dados muito expressivos. E o que eu vou precisar ajustar aí para eu estar implementado a Lei Geral de Proteção de Dados e mitigar os riscos, seja de vazamento, seja de perda desses dados, né, que pode impactar inclusive na minha rotina, né, na minha atividade diária ali da empresa, seja em qualquer outro setor. Começamos, o RH eu separo eles em três blocos, né, de fases aí que a gente tem, que seria o recrutamento, a contratação e o desligamento. Na etapa de recrutamento, que é ali o start, né, de você fazer a coleta de um dado pessoal de alguém que vai se candidatar para aquela vaga. Então, logo na abertura da vaga, eu preciso ter estabelecido
qual vai ser o fluxo daquele dado que vai entrar. Quais os dados eu preciso coletar? Por onde esses dados vão vir? Eu vou abrir numa plataforma de relacionamento, numa plataforma específica só de vagas. Eu vou receber por meio do site da minha própria empresa. Eu vou buscar ali nos grupos de RH, né? A gente sabe que isso é comum e é muito eficiente, inclusive, né? Você fazer essa troca de dados. Mas será que eu estou fazendo isso da forma correta? Quando eu coleto esses currículos, por quanto tempo esse currículo vai ficar comigo? Porque a maioria desses currículos eu não vou usar para aquela vaga, né? São poucos ali que serão selecionados e que vão integrar o time da empresa. Então, eu preciso desenhar todo esse fluxo. Por quanto tempo esse currículo vai ficar comigo? Onde ele vai ficar armazenado? Se ele veio por outros meios que eu não tenho controle do aceite, né, desse compartilhamento, eu preciso saber se nesse grupo, por exemplo, de WhatsApp, quem está ali está autorizado a compartilhar essas informações. E na maioria das vezes, sim, tá? Porque aqui a gente vai para um fundamento muito interessante, que é a finalidade, né, da circulação daquele currículo. Isso é muito importante para o candidato, muitas vezes, que esse currículo realmente circule e que chegue, né, ao número maior aí de empresas. Mas pode ter, em algum momento, que eu estou me candidatando para aquela vaga específica. Eu não quero que o meu currículo circule e não quero que ele vá para outros lugares que não determinada empresa. Então, eu preciso ter isso muito desenhado, coletar esse aceite, porque a finalidade, né, como a gente viu nas outras aulas, a finalidade que eu estou coletando aquele currículo é para uma determinada vaga. Eu posso usar ele para outra coisa? Sem o consentimento, né, do titular do dado? Não. Então, eu preciso entender o que eu vou fazer. Muitas empresas abrem banco, né, de talentos, e aí ela precisa ter ali, muito bem definido, quanto tempo vai ficar, com que ela vai compartilhar, enfim, o que vai ser feito daquele dado. E quando passar esse tempo, descartar, tá? É muito importante ter uma política de retenção e descarte de dados, e aí aqui a gente está falando do currículo, para que você não fique armazenando aquela base muito grande de dados, o que vai te trazer um risco maior em caso de um vazamento, por exemplo, tá? Passada essa fase do recrutamento, a gente chega na contratação, né? Então, ali a gente tem exame adicional e solicitação de documentos, o próprio contrato de trabalho, que exige, né, uma coleta muito grande de dados, a gestão dos benefícios que vão ser concedidos, e aí com isso, a depender dessa gestão de benefícios, de quais benefícios eu tenho, eu vou precisar, por exemplo, dos dados dos dependentes, né, desse novo colaborador. E aqui a gente recomenda ter muito bem definido quais são esses dados e o que eu efetivamente preciso, quais dados são necessários. Lembram lá de trás dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados? A necessidade e a adequação. Eu preciso desse dado? Esse dado está adequado à finalidade que eu tenho para esse tratamento? Tá? Então, esse filtro dos dados que eu preciso coletar é muito importante ter. E a gente também viu que um dos fundamentos para o tratamento de dados é a exigência legal, né? Então, se eu estou contratando um funcionário, um novo colaborador, eu preciso coletar determinados dados que a lei me exige que eu transfira, né? Que eu colete, porque depois eu tenho umas obrigações legais aqui para cumprir. Então, essa coleta, ela já está fundamentada pela obrigação legal. O titular não tem a opção de não me fornecer, né? Ah, não, eu não quero, o dado é meu, eu não vou te fornecer. Não, por obrigação legal, você já está ali fundamentado e a empresa pode
coletar esses dados para fazer o tratamento adequado. Mas a gente tem algumas situações em que o colaborador pode, por exemplo, optar ou não por receber, né? As empresas, elas têm muitas parcerias, né? Elas fazem muito compartilhamento de dados para fins de benefícios para o próprio titular. E aí aqui a gente tem um ponto bem difícil de definição e que gera bastante discussão sobre a possibilidade do consentimento ou não do colaborador, tá? Para fins de benefício, essas parcerias elas são benéficas, né, ao colaborador. Mas a gente sabe que o compartilhamento desses dados está trazendo um benefício também para a empresa, né, para a instituição. E muitas vezes esses benefícios, o valor que a empresa recebe, por exemplo, por um desconto, por fazer uma parceria e compartilhar esses dados, é uma comercialização, né, desses dados, por mais que seja em benefício do colaborador, mas ele precisa ao menos ter ciência disso. Então, muitas empresas acabam fundamentando esse compartilhamento para fins de benefícios como legitimidade, né? Interesse legítimo, que é uma das fundamentações lá da LGPD. Mas isso precisa estar, a nossa recomendação é sempre de que que o funcionário esteja muito ciente de que os dados dele vai ser compartilhado e que ele vai ter um benefício com isso e para onde está indo, tá? Esse é um ponto muito importante na hora da contratação. Por exemplo, o tempo de vida ali, né, do colaborador dentro da empresa, os dados vão ficar tratados, a gente precisa ter a segurança da informação ali muito em dia para que esteja armazenado num local seguro, para que não haja nenhuma invasão, para que não haja nenhum vazamento, para que tem que haver uma gestão de acessos, né? Não é todo mundo que pode acessar, por exemplo, a pasta do financeiro, porque a pessoa vai saber quanto cada colaborador ganha, o que ele tem de benefícios ou não, de faltas ou não, de atestados ou não. Então, isso, compartilhado com outras pessoas, pode gerar, inclusive, uma crise institucional, né? E é um desrespeito à proteção de dados daquele titular. Então, a gestão de acesso também é muito importante durante esse ciclo de vida aí do colaborador dentro da empresa. E quando a gente chega no desligamento, a gente também precisa pensar em como esses dados vão continuar ali na empresa, tá? E aqui a gente vê uma questão ligada ao que eu falei da política de retenção e descarte de dados. A gente vai precisar desenhar essa política muito bem e colocar por quanto tempo esses dados vão ficar armazenados. Muitos dados relacionados ao colaborador, por exemplo, aquele que é contratado mesmo, CLT, ele tem um ciclo de vida ali bem extenso que o trabalhador precisa arquivar aqueles dados, né? Hoje isso está ficando cada vez mais mitigado, não tem tanta relevância, porque os dados eles acabam sendo transmitidos de forma digital, então todos os órgãos governamentais ficam com esse armazenamento também. E aí a gente não precisa se preocupar depois em ter que falar com a empresa, me dá aí o contrato de trabalho lá de não sei quanto tempo atrás. Não, isso como já foi transmitido, enfim, a gente tem outros meios, mas as obrigações legais ainda existem. Então, eu preciso levantar de cada documentação ali quanto tempo eu tenho que manter após o desligamento aquele dado e constar na minha política de retenção e descarte de dados. E aliado a isso, um dos direitos do titular é a solicitação da exclusão, né? Ele pode solicitar essa exclusão após o desligamento e todo e qualquer dado que não esteja abarcado por essas previsões legais para que a empresa continue mantendo,
por meio de solicitação, ou até mesmo antes, né? Precavendo aí uma solicitação, a gente já recomenda essa exclusão, tá bom? Passamos aí rapidamente por esse ciclo do impacto ao RH, para vocês terem essa noção na prática de o que exatamente eu preciso fazer nesse determinado setor. E aqui a gente falou do RH. Vamos para uma outra área que também é muito sensível, porque a gente sabe que é o coração ali, né? Muitas vezes da empresa o que impulsiona, na maioria das vezes, né? Que é o marketing. Então, se eu estou falando de uma coleta de dados muito grande para ações de marketing, o meu cuidado é um pouquinho maior, porque a comunicação ali ao titular da exata extensão desse tratamento precisa estar muito bem detalhada, precisa ser muito clara e precisa estar muito bem definida, para que a gente não tenha nenhum problema aí no vazamento dessas informações, que é uma das coisas que mais acontece hoje, né? Você vai, por exemplo, visitar um dos casos mais, acho que, famosos aí até em decisões judiciais. Você vai visitar um stand para comprar um apartamento, né? Um imóvel, enfim, o que seja. E aí aquela construtora pega os seus dados. Ok. A partir daquele momento, você vai ter o resto da tua vida ali recebendo inúmeros anúncios, inúmeras questões. Você já comprou o imóvel, você já comprou outro imóvel e você continua recebendo notificações e você não sabe por onde isso vazou, né? E geralmente as empresas, né, essas construtoras, incorporadoras estão cada vez mais se adequando, mas esse foi um setor que foi muito atacado logo no início, porque esses dados eram compartilhados, né? Estão cada vez menos, mas de qualquer forma. Então, elas têm uma base muito grande e aí ela fazia com isso algumas questões para ações de marketing, enfim. Então, é bem sensível esse tema. E aí eu separei aqui também em 3 etapas, né? Coleta, ações e encerramento dessas campanhas, tá? Quais são os cuidados que a gente precisa ter aí? Então, no marketing, a gente vai chegar ali no começo de definição da campanha, né? Eu preciso definir meu público-alvo, preciso revisar a base de dados que eu já tenho e se elas estão autorizadas para essas novas campanhas, né? Se o titular já autorizou que vai receber, que o dado dele pode ser utilizado para essas novas campanhas. E se está adequado para que eu possa seguir com essa nova comunicação, né? O que acontece muitas vezes, e eu já cheguei inclusive a comentar um caso uma vez de um cliente que estava com um problema com uma grande operadora, porque estava recebendo muitas ligações e tudo mais. E aí chegou para mim e falou, tá, mas ele autorizou, né, esse compartilhamento? Porque se ele não autorizou e ele não estava ciente disso, tá errado. E aí eu fui entrar na página dessa grande operadora para entender como é que estava. Assim, até com muita surpresa, porque é difícil você encontrar tão regulamentado assim, mas no passo a passo, eu fui fazer um cadastro ali, no passo a passo, ela me informava, o site me informava o que ia acontecer com os meus dados, que ia haver o compartilhamento, que se eu seguisse aquele cadastro, o que poderia acontecer. Então, nesse tipo de situação, a informação está clara, né? Eles te deram ali toda a informação de como o seu dado seria tratado. Aí, se eu vou reclamar, eu entro nesse impasse. E aí está, né, uma das demonstrações da importância da implementação do programa de proteção de dados. Porque essa operadora, pelo menos ali naquele momento, ela estava muito bem adequada.
passando de forma clara, inequívoca, transparente, toda a questão do tratamento de dados, e ela coletou o aceite do titular. Então, ela poderia ter compartilhado, ela poderia fazer aquelas campanhas e o consumidor poderia ter recebido aqueles tipos de ligação ou de informações, tá? Então, é super importante a gente ter esse cuidado, porque a gente entra e aceita todos os tipos de políticas. É claro que não é a maioria ainda, infelizmente, que está de forma tão clara assim, né? E aí nisso a gente acaba sendo meio que obrigado a aceitar, mas a gente precisa estar atento ao que a gente está aceitando para depois, se a gente sofrer um dano por isso, né? Porque às vezes é só um incômodo ali de muita ligação, ou de recebimento de muito e-mail, de muita mensagem, mas se isso causa um dano, eu aceitei, né, que o meu dado fosse tratado daquela forma. Se eu aceitei, se a empresa estava adequada, eu não tenho muitos direitos a partir disso. A gente ainda tem algumas outras ações, né, que o marketing faz de rastreamento de visitas em site, né, do comportamento do usuário, do consumidor, enfim, de quem quer que esteja entrando ali, para entender o perfil dele, né? A persona ali. E quando a gente entra, tem aquela questão dos cookies, né? Que a gente aceita também. Muitas vezes a gente nem faz o gerenciamento. E então isso também precisa estar muito bem desenhado para uma ação de marketing, para que a campanha sejam mitigados os riscos dessa campanha em termos de divulgação, de alcance, para que não gere nenhum dano e não se configure nenhuma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. O encerramento dessa campanha, ele também traz algumas obrigações. E a gente volta para a política de retenção e descarte de dados que a empresa precisa ter. Quais os dados após essa campanha, essa ação de marketing, eu posso deixar armazenado ou eu preciso descartar? Por quanto tempo? Quais as autorizações eu tenho? Eu preciso excluir essa minha base de dados? Se eu não quero excluir essa base de dados, eu previ isso lá no início para que eu depois pudesse ficar com essa base dentro ali do meu banco? Então, mais uma vez a gente volta para essa política de retenção e descarte de dados que precisa estar muito bem definida, seja lá no RH, como a gente já viu, seja agora aqui no marketing também, quando essas campanhas se encerram, tá? Outro setor super importante de adequação, principalmente quando a gente tem uma base de dados, né, de funcionários, de colaboradores, de prestadores de serviços muito grande, é o financeiro, né? Porque no financeiro a gente tem aí informações muito relevantes e sensíveis desses titulares, né, desses dados. Então, a gente também precisa se preocupar nesse ponto com a coleta, o armazenamento e a exclusão desses dados quando acabar aquele ciclo de vida daquele dado pessoal dentro da empresa, seja por ele ter vindo de um colaborador, seja por ter vindo por alguma questão até de marketing também, que venha um dado de uma pessoa física ali, né? O que eu preciso fazer para deixar muito bem adequado isso. No financeiro, a gente tem essa questão da gestão de acesso, que ela é primordial. Só pode acessar aqueles dados quem efetivamente precisa acessar. Eu não posso deixar que esses dados sejam acessíveis a todo mundo, né? Então, essa gestão de acesso é super importante também no financeiro. São dados sensíveis, né? Você tem dados de remuneração ali, você tem dados, às vezes, até de débitos, né? E que pode gerar um tipo de discriminação. Então, a gente não pode deixar que esses dados fiquem aí livremente, com livre acesso a todo mundo, tá? E o risco de compartilhamento. Eu tenho que ter isso
muito bem organizado do ponto de vista da segurança da informação e de processos, para que esses dados não vazem, né? Para que não caiam dados financeiros das pessoas ali envolvidas, que isso pode ocasionar, por exemplo, muita fraude, né? Isso pode ocasionar danos aí de proporções muito maiores. Então, esse setor precisa ter toda a política ali de processos e procedimentos e prever os riscos, né? E, por fim, e como em todas as outras, o descarte desses dados. Até onde eu preciso ter esses dados comigo. A partir do momento que a finalidade, porque o motivo pelo qual aquele dado foi coletado não existe mais, o que eu preciso fazer com esse dado? Tem alguma obrigação legal que justifique a manutenção desse dado? Ou eu já posso excluí-lo, né? E aqui a gente vem e sempre orienta a questão se você não precisa daquele dado, né, da necessidade, se você não precisa daquele dado, diminua, reduza a sua base de dados. Não fique com dados excessivos simplesmente porque é mais fácil eu coletar dados gerais do que ficar fazendo essa setorização, porque um vazamento, uma invasão, né, tem diversos tipos de incidentes que podem acontecer. Quanto maior a sua base de dados e se ela é desnecessária, você aumenta o seu risco, né? Então, principalmente tratando-se de financeiro, a gente tem esse cuidado maior para que não haja nenhum incidente, tá? Esses foram alguns exemplos, né, de alguns setores aí da empresa, mas é óbvio que a gente fazendo aquela primeira análise quando a gente está no início do programa, né, de qual vai ser o foco da adequação, né, da minha adequação, da implementação desse programa, eu vou ter outros setores, como o jurídico, principalmente, porque o jurídico também tem muita informação de dado pessoal, como suprimentos, enfim, a gente tem vários outros setores que aí também precisam ser classificados nessa ordem de risco para ter todo o procedimento, todas as políticas e todas as questões ali implementadas para fins de segurança. Bom, então, vendo esses principais, né, exemplos práticos aí de setores, eu avanço um pouco em como seriam as outras fases aí da implementação, né? Dentro desses setores ou outros que a gente identificar aí no nosso mapeamento, eu preciso continuar esse programa. Identifiquei, sei o que eu preciso fazer aqui, e aí, como eu continuo, né? E aí um ponto muito importante que a gente tem em todas as empresas, e aí independente do foco dela, mas eu preciso identificar quais são os parceiros, seja no RH, seja no financeiro, seja em qualquer outra área da empresa, eu preciso identificar quem são os meus parceiros, né? Eu vou precisar, voltando um pouquinho, eu vou precisar em cada um desses departamentos identificar o ciclo do dado ali. De onde ele veio para onde ele vai e com quem eu compartilho, né? Qual é o caminho desse dado até a exclusão dele. E aí, nesse meio, a gente tem diversos parceiros, né? Vamos falar do RH. O RH precisa compartilhar os dados com a contabilidade, precisa compartilhar os dados com o banco, precisa compartilhar esses dados com os parceiros de benefícios, né? E, mais uma vez, reforçando. Para alguns, esse compartilhamento é obrigatório, mas para os outros, eu preciso ter todos aqueles cuidados lá atrás de compartilhamento, e um deles é certificar esse parceiro. Saber se esse parceiro também está adequado. Porque por mais que a sua empresa, a sua instituição, seja o controlador, lembra que a gente tratou dos conceitos lá atrás, que o controlador de dado que tem o poder de decisão, ele que coleta, enfim, não necessariamente ele coleta, mas ele que tem o poder de decisão ali e é tratado por ele responde diretamente, né, pro titular também,
ele é responsável por isso. Se eu estou compartilhando, ele tem que saber se esse parceiro, se esse terceiro está adequado. Então, o que a gente faz no programa de adequação é a validação, a certificação desses parceiros, tá? Geralmente, a gente tem uma planilha padrão ali que é enviada para esses parceiros, e aí ela é adequada a depender do tipo de parceria, né? E da quantidade de dados e como esses dados são compartilhados, a finalidade, né? Para ele responder esse questionário. Se ele passou por um processo de adequação, se ele tem políticas internas, se ele treina os funcionários deles que têm acesso, qual é o nível de segurança da informação que ele tem, se ele já fez testes de invasão, né? Tem os testes aí da área da segurança de informação para saber qual é o grau ali de segurança. Então, a gente envia essa planilha, certifica de que ele está adequado, permite, requer algumas adequações, se for o caso, para que a gente tenha tudo isso documentado. Lembra que eu falei que todo esse programa precisa estar documentado? Porque se houver uma fiscalização ou se houver qualquer questão lá na frente com a NPD ou na justiça, quer que seja, eu preciso comprovar que eu segui esse passo a passo, pelo menos para amenizar qualquer penalidade, tá? Então, eu faço essa due diligence desse terceiro, eu analiso o contrato desse terceiro, se ele já está adequado também após a publicação, né, a vigência da LGPD, para ter certeza de que eu estou lidando com alguém um parceiro de forma segura, tá? Feito esse passo a passo aí inicial, a gente sempre costuma, a cada término, né, dessas fases, a gente vai emitindo relatórios. E nesses relatórios a gente vai apontando o que já foi identificado e os gaps, né, o que precisa ser melhorado. Esse relatório também é fundamental para que depois eu consiga comprovar o meu monitoramento ali, né, e a minha revisão e a minha análise. A minha revisão e as melhorias implementadas. Enfim, isso vai sendo construído. Bom, faço também a revisão das políticas, né? Já fiz lá no começo, terminei essa primeira fase. Opa, deixa eu voltar aqui nas políticas para ver se tudo que eu identifiquei aqui eu já adequei. Então, vamos revisar essas políticas, vamos fazer as adequações necessárias e deixá-las de forma correta. Vamos ver o nosso site, né? Se ele está lá adequado, se essas políticas estão acessíveis, se eu preciso modificar alguma questão que foi tratado nesse primeiro mapeamento aí de fluxo e tudo mais, faço essas adequações, tá? Dentro dessas políticas, a gente tem também os códigos de boas práticas, né? Que precisa também estar sempre ali bem demonstrado, inclusive nas políticas internas, né, para os colaboradores, não só para terceiros. E treinamento. Precisamos treinar toda a nossa equipe. O treinamento ele vem como conscientização lá no começo, depois ele vem setorizado, né, para cada departamento, para cada nível hierárquico ali da empresa, a depender da quantidade de acesso, né, que aqueles colaboradores têm aos dados. E à medida que o programa vai avançando, eu vou avançando os treinamentos e vou expandindo esses treinamentos, tá? Muitas empresas e instituições colocam esses treinamentos, inclusive, quando você faz o onboarding, né, para chegar nessa empresa e entrar e acessar a empresa ou começar, isso já está lá implementado até para terceiros, para contratação, seja para prestação de serviços ou o contrário, para que todos estejam muito bem alinhados em relação às políticas já implementadas naquela empresa, tá? Novamente, relatórios, preciso, a cada movimentação desse programa, eu preciso fazer esses relatórios e comunicar e estar em constante alinhamento com aquele comitê,
né, que a gente fez lá atrás. Porque quem gerencia, muitas vezes, esse programa, por mais que seja com auxílio de consultorias externas e tudo mais, mas internamente, é o DPO, né? É o encarregado de dados, que é aquele que a gente falou que tem essa comunicação aí entre empresa e Agência Nacional de Proteção de Dados, empresa e titular. Então, ele precisa estar ciente de tudo que está acontecendo, até para, se houver algum incidente, né? Ele precisa fazer essa comunicação, enfim. Então, ele precisa estar envolvido nisso e precisa estar treinado. Então, o DPO, ele é essa figura importante, precisa estar envolvido nisso, porque é ele que faz toda essa comunicação, né? E além dos relatórios, a gente precisa ter toda a documentação ali já pronta, principalmente para comunicação em caso de algum incidente à Agência Nacional de Proteção de Dados. Como eu disse, quem faz essa comunicação é o DPO, ele é o responsável e por isso ele precisa estar envolvido nesse processo e precisa ter toda essa documentação que, inclusive, a NPD disponibiliza para que modelos, né, que óbvio que tem que ser adaptados, mas a NPD disponibiliza diversos modelos de como deve ser essa comunicação, de como deve ser feito um relatório de impacto, de como deve ser a comunicação com o titular, prazos, enfim. Ela já tem toda essa definição e isso precisa estar tudo muito bem definido e tudo muito bem documentado. Então, isso é importante tanto para comunicação, né, a NPD, quanto para uma orientação ali da empresa de onde e de que fase esse programa de implementação está. Tá? Acho que a gente chega num apanhado geral de como caminha essa implementação. Ao final dessa primeira implementação, né, desse primeiro ciclo de implementação, como a gente costuma chamar, a gente já define como vai ser o monitoramento disso. Porque aí eu sempre vou voltar e revisar toda essa implementação para que o meu programa esteja sempre atualizado, esteja sempre conforme, esteja sempre de acordo com o que a legislação, as novas legislações, as novas tecnologias possam exigir. Bom, e aí a gente tem, óbvio, né, programas que podem ser muito extensos e muito complexos, mas a ANPD, né, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela diferenciou, né? Ela publicou aí uma diretriz para os agentes de pequeno porte. Porque, como a gente falou no começo da aula, né? São muitas empresas de diversos níveis e diversos riscos. E, geralmente, os agentes de pequeno porte, se eles forem acompanhar o nível de adequação que essas outras empresas precisam ter, é insustentável, né? Então, a NPD publicou uma série de diretrizes, dentre elas, ela não precisa ter, por exemplo, um DPO específico nomeado, tá? Ela pode ter alguém responsável na empresa, ou ela pode ter um DPO contratado, ela não precisa ter isso formalizado, ela precisa ter alguém que cuide disso, mas não necessariamente alguém especificamente para isso. Ela tem prazos diferenciados, ela tem algumas situações diferenciadas e tudo isso a NPD também traz lá de uma forma muito clara. Vale a pena vocês darem uma conferida. A NPD tem um acervo muito grande, muito didático, então quem tem interesse pelo tema, eu recomendo que vá até a NPD e faça uso desse material. Ela tem cartilhas que são muito intuitivas. Procurem, estudem e aperfeiçoem, né? Porque como é um tema novo, são novos profissionais, são novos estudantes de direito, são novos agentes, pessoal da tecnologia da informação que vão agregar e vão transformar cada vez mais a forma da gente estar adequada a essa lei e fazer disso, desburocratizar que seja, né? Mas fazer que isso seja cada vez mais fluido e mais atingível, né? De uma forma muito eficiente, tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado muito. Muito obrigada e até uma próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br.
Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.